Graças, pais queridos, que prazer estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com você e compartilhar daquilo que é ensinamento de Jesus. Na verdade, falar de Jesus, falar em Jesus é sempre algo que nos alegra o coração, que nos incendeia, né? Porque Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que nos resgatou, que nos salvou, nosso rocheiro, fortaleza, é o nosso Deus. Então, falar em Jesus é sempre algo que alegra os nossos corações. A palavra que eu quero compartilhar, querido, hoje, antes de começar a fazê-lo, eu gostaria de pedir algo a você. Quem me conhece já sabe o que eu vou pedir. Porque o que é que eu entendo? Eu entendo que, por mais que eu tenha estudado essa palavra, por mais que eu tenha me dedicado, por mais que eu tenha lido, só existe uma pessoa que pode tomar essa palavra, aplicá-la ao nosso coração, de tal maneira que eu e você possamos ter uma forte experiência com Deus. Por isso que nessa hora, querido, eu quero pedir que você ore por dois motivos. Primeiro, que ore por você. Você peça ao Senhor que fale com você nessa hora, que fale algo ao seu coração. Que não sejam palavras de sabedoria humana, mas sejam palavras do Senhor. Então você vai orar por você. E segundo, ora por mim. É muita responsabilidade chegar aqui com uma palavra e dizer assim diz o Senhor. Por isso que nessa hora eu vou pedir, antes de qualquer coisa, que nós tenhamos esse momento de oração. Eu vou orar junto com você, mas nessa hora, faz isso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome. Te damos graças pela Tua fidelidade em nossas vidas. Nessa hora eu quero te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, Teu Espírito Santo tome essa palavra e venha aplicá-la aos nossos corações, de maneira tal, Senhor, que possamos ter uma forte experiência contigo. Fala comigo, Senhor, fala com cada um que está ouvindo essa palavra nessa hora, fala com cada um que vai ouvir essa palavra em um outro momento, mas que Tu, ó Espírito Santo, venha de encontro ao nosso coração com uma palavra poderosa que venha mudar a nossa vida, que ao terminar de ouvir essa palavra nós possamos dizer: eu tive uma forte experiência com Deus, eu tive uma forte experiência com o Espírito Santo e com a Sua palavra. É o que eu oro nessa hora por mim, por cada um que está aqui conectado, ouvindo essa palavra. Faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Queridos, eu imagino que você está passando por situações de lutas, né, de vales, de desertos, porque a nossa vida faz parte, né? Tem esses ciclos, né? Ora a gente está bem, ora a gente não está tão bem, ora nós estamos comemorando vitória, ora nós estamos chorando derrotas, tristezas. Enfim, faz parte desses altos e baixos. E nesse momento que estamos enfrentando uma pandemia que gerou outras situações, porque não foi só a questão do vírus, o vírus gerou todo um isolamento, esse isolamento gerou uma crise financeira, uma crise econômica que está afetando vários países. Muitas pessoas têm perdido emprego, têm tido sua situação financeira afetada, sua situação econômica. E talvez você que está me ouvindo agora perdeu o seu emprego, enfim, fora as perdas causadas pelo próprio vírus. Talvez você conheça alguém, talvez você teve alguém muito querido, alguém amado, alguém da sua família que você perdeu por conta da enfermidade da Covid-19. E no nosso caso, o caso do Brasil, ainda tem uma questão política, ou seja, está toda uma situação muito complicada. Tem um verdadeiro gigante. Mas eu quero hoje tomar uma palavra da parte do Senhor, narrada nas Escrituras, que venha fortalecer o meu coração e o seu. Uma história conhecida, você já ouviu falar de Davi, o rei de Israel. O rei que, quando menino, derrotou um gigante com apenas algumas pedras e uma funda. Então, nessa hora, eu vou ler alguns trechos apenas dessa história. Está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Inclusive, eu aconselho você a ler todo o livro, na verdade. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. O trecho que eu vou ler, no capítulo 17, só para dar uma panorâmica para você, de como estavam os filisteus e os israelitas. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. E aí, ele vem e se prepara para um combate, para uma luta, para uma guerra. E qual era a situação? Capítulo 17, verso 3 narra, dizendo assim: os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra.
estando entre eles um vale. Então ficaram numa colina, os israelitas no outro. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Irmãos, olha que altura, 2,90 metros. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, deixa eu ver aqui, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Durante 40 dias o filisteu aproximava-se de manhã e à tarde e tomava posição. E fazia o mesmo desafio. Essa era a situação entre o exército de Israel e o exército dos filisteus. Todo dia o Golias descia, afrontava e ninguém se manifestava. Todos eles com medo. No entanto, no versículo 20 fala de Davi, aquele menino. Diz assim: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé, seu pai, lhe havia ordenado. O pai tinha mandado ele fazer algo, que era levar mantimentos para seus irmãos. Continua o versículo: chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Enquanto conversava com eles, seus irmãos, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Versículo 32. Porque ele vai falar com Saul. Ele pediu que liberasse, que o autorizasse a enfrentar aquele soldado, aquele Golias. E Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Saul respondeu: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um menino, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. E aí eu pergunto a você, amado, como derrotar um homem desse, experiente nas batalhas, 2,90 metros, imagine, quase 3 metros de altura. Como enfrentar um homem desse? Ele disse: olha, manda um só. Se vocês vencerem, nós seremos seus escravos. Se nós vencermos, vocês serão os nossos. Essa história é muito interessante porque ela contraria a maioria das histórias de guerra que nós ouvimos, né? Porque normalmente o mais forte vence o mais fraco, o maior vence o menor. No entanto, nessa é a vitória do mais fraco sobre o mais forte, do pequeno contra o grande, de um menino que vence um soldado. E eu vou tirar junto com você algumas lições de vida para fortalecer a minha fé e a sua, para gerar esperança no meu coração e no seu. Aqui nos mostra como uma pessoa que tem um coração segundo o coração do Senhor pode enfrentar seus gigantes, suas lutas, seus desertos, seu isolamento social, sua pandemia. Aqui nós vamos ver uma situação onde tudo parecia que ia dar errado, mas Deus fez dar certo. Talvez você esteja enfrentando uma situação que talvez você esteja vendo e dizer assim: vai dar tudo errado. Mas Deus pode fazer dar certo essa situação que você está enfrentando. O que parece impossível para a gente, querido, não é para Deus. Ele pode não estar vendo dessa maneira. Ele pode estar vendo outra possibilidade. E essa história aqui é justamente para isso, para nos dar esperança, para nos mostrar que Deus vê de outra perspectiva. E que se Ele ainda não determinou o fim dessa história, não acabou. Algo ainda vai acontecer. Enquanto Deus não disser que é o fim, amado, que acabou, tudo pode acontecer. Guarde bem isso. Tudo isso que você viu aqui nesse texto que eu narrei, do capítulo 17, aconteceu por causa da relação de um homem com seu Deus. E aí eu pergunto a você, como está a sua vida com Deus? Nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde você talvez está enfrentando tudo isso, como está a sua vida com Deus? Porque a maneira como aquele homem se relacionava com Deus determinou o fim da história.
quando andamos segundo o coração de Deus, quando somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, quando temos relacionamento com Ele, olhamos os problemas de uma maneira diferente. Sabe como Davi olhava? Eu vou dar 3 conselhos a você. Davi olhava para as situações crendo nas possibilidades. E é isso que eu e você precisamos, olhar para as situações, por maiores que sejam, por maior que seja o gigante, olhando e crendo nas possibilidades. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não é que ele terá um momento ou outro de fé, ele viverá. Não é apenas quando nós ficamos atemorizados, quando nós ficamos com medo. Não, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E isso é algo que eu e você precisamos viver, precisamos experimentar nas nossas vidas. A vida do justo é uma expressão de fé. No entanto, parece que nós só acordamos para isso quando nos vemos de frente de um gigante, quando nós vemos diante de um problema. No entanto, quando nós lemos os Salmos, nós vemos que Davi era um homem que tinha uma vida de fé, que tinha uma vida de um relacionamento com Deus. Não tem como saber, amado, na nossa vida que nós enfrentaremos um gigante. Não tem como saber o dia que nós enfrentaremos. Davi mesmo não sabia. Ele saiu de casa para fazer outra coisa. Às vezes eu e você saímos de casa para enfrentar o dia a dia, a nossa rotina, o trabalho. E de repente nos deparamos com um gigante. Esses dias eu tive uma família que um dos seus membros, a mãe daquela amiga nossa, amiga da nossa família, acordou aparentemente bem e de repente se sentiu mal, a família toda correu. Irmãos, e qual foi o diagnóstico? No final do dia, aquela irmã veio a falecer. A mãe daquela nossa amiga veio a falecer. A nossa amiga não sabia o que ia acontecer no seu dia. De repente sua mãe passa mal e no final do dia sua mãe estava falecendo. Quantas vezes eu e você saímos de casa para fazer coisas da nossa rotina, corriqueiras, triviais, e nos deparamos com o gigante. Então nós não sabemos como isso aconteceu. Por isso precisamos estar preparados para enfrentar gigante a tempo e fora de tempo. Precisamos ter uma vida com Deus, precisamos ter relacionamento com Ele, ou vamos sair correndo todas as vezes que os gigantes aparecerem. Iremos ficar igual o povo de Israel na colina com medo do gigante. Então, amados, temos que preparar os nossos corações todos os dias para as situações que vão aparecer. Cada vez que você acordar, cada vez que você levantar, tenha o seu tempo com Deus. Apresente a sua vida diante do Senhor. Não se distraia. Não se distraia. Não perca isso. Não negligencie. A palavra é essa. Não negligencie sua vida com Deus. Que seja o seu primeiro momento da manhã. Sabe o que o salmista diz no Salmo 5, verso 3? De manhã te apresento a minha oração e aguardo com expectativa, aguardo com esperança, diz Salmo capítulo 5, verso 3. Atos no capítulo 3, verso 5, narra um paralítico que pede aos apóstolos, ele fica ali todos os dias pedindo esmola, quando ele vê os apóstolos chegando, discípulos de Jesus, homens de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele pediu, verso 5 do capítulo 3 de Atos, esperando receber deles alguma coisa. Então tenha o seu momento devocional com Deus, esperando receber algo da parte dele. Fique na expectativa, querido, das coisas grandes, das coisas tremendas que o Senhor vai fazer naquele dia. Você não sabe que gigante você vai encontrar, mas você tem um Deus que é maior do que todos os gigantes. Então já acorde como salmista. De manhã te apresenta a minha oração e aguardo com expectativa, com esperança. Davi era alguém que acreditava que tudo era possível para Deus. Então, se eu posso dizer a você nessa manhã, o primeiro conselho é: olhe para as situações crendo nas possibilidades. Segundo conselho que eu quero dizer, que eu quero dar para você nesse momento é: não tenha a sua mente, o seu coração condicionado pelas situações. Nós não podemos ter, amado, nosso coração condicionado pelo que os outros pensam ou pelas situações. Tem situações que só aparecem para nos mostrar que é impossível das coisas acontecerem. Na verdade,
Às vezes nós saímos de casa, às vezes nós nos vemos numa situação que parece que ela apareceu ali apenas para nos mostrar, olha, agora está tudo acabado. É impossível haver uma situação. Quantas vezes você já se deparou por isso? De uma situação assim. E se você não estiver preparado, é ali que a derrota te pega. É ali que a derrota entra na sua vida. Porque tem situações que nos derrotam mesmo antes de acontecerem. Mesmo antes de acontecer. E deixa eu dizer uma coisa, mano. Uma batalha ela pode ser perdida mesmo antes de ser disputada. Às vezes o diabo preparou essa derrota muito tempo antes e ele tenta enlaçar você. E se você não estiver preparado, antes mesmo de enfrentar, você já é derrotado. E aí eu pergunto a você, você tem condicionado a sua vida em quê? Em fé ou na dúvida? Você tem firmado a sua vida em quê? Na fé ou na dúvida? O que é que você quer ser? Porque Davi ou os outros que estavam com medo dos filisteus, quem que você quer ser? Davi olhou para aquele gigante e disse, eu vou. Ele está afrontando o povo de Deus, os exércitos do Senhor. Ou você quer ser o filisteu, que todos se apavoravam e temiam aqueles homens? Davi não tinha um coração, amado, condicionado pela dúvida. Ele não tinha dúvida no seu coração. Ele tinha sempre a expectativa de que algo bom pode acontecer. E você, como está enfrentando essa pandemia, essa luta, essa dificuldade? Então, a segunda coisa que eu quero dizer a você, não tenha sua mente, seu coração condicionado pelas situações. Não deixe que as situações dominem o seu coração. Fique na expectativa das coisas que o Senhor vai fazer, mano. Fique. E outra, não corra dos desafios. A terceira coisa, Davi aceitava novos desafios. Quem diz que nós temos que parar onde nós chegamos? Ou desistir daquele sonho que está no seu coração, daqueles sonhos que você sabe que foi o Senhor que te deu, daquilo que está ardendo no seu coração. Quem disse, amado, que por conta de dificuldade você tem que desistir disso? A nossa vida pode ser diferente. Deus tem falado algo novo durante essa pandemia com você, sim ou não? Como é que você tem entendido isso? O que você tem ouvido da parte de Deus? Até onde a sua fé, amado, alcança esse novo? Porque essa pandemia vai acabar, esse isolamento vai acabar, vai vir um novo tempo. E como você vai enfrentar esse novo tempo? Como vai ser isso na sua vida? Ou você acha que isso é apenas para a igreja ou apenas para os outros? É para você, querido. Davi, ele aceitou o desafio e por conta disso ele alcançou a vitória. A questão desse texto era se Deus estava ou não com ele. Se Deus estava com ele, Davi descansava, Davi sabia. Então, amado, aceite os desafios que estão aparecendo na sua frente, que estão chegando à sua mão. Aquilo que está te chegando à mão para fazer, faça com zelo, com dedicação. Se dedique, se consagre, se entregue e se prepare para ver vitória na sua frente, para ver, amado, conquistas. Vamos buscar a Deus todos os dias, vamos servir a Deus de todo o coração, vamos estar preparados porque nunca sabemos quando encontraremos um gigante. Vamos aprender com Davi, com a sua simplicidade, vamos lutar com as armas que o Senhor tem nos dado. Se eu e você não buscarmos a Deus, vamos ficar vazios e não conseguiremos vencer os gigantes que vão aparecer na nossa vida. Então, amado, quando você acordar, tenha o seu coração firmado em Deus, porque você vai ver que mesmo que apareça gigantes, mesmo que apareça uma situação adversa, o Senhor é contigo e você vai conquistar a sua vitória. Agora precisa ter relacionamento com Deus, não pode correr com medo do gigante. Tem que descansar o coração do Senhor, se firmar nele, e isso só vem com uma vida de quem tem relacionamento e intimidade com Deus. Então, independente de ser nessa pandemia, independente do isolamento social, que essa vida de relacionamento com Deus seja uma verdade na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Beijo grande.